Vamos falar de tudo o que eu li durante o mês de março. Foi pouco a nível de quantidades, mas muito bom a nível de qualidade. Olá pessoal, espero que estejam bem, espero que estejam a fazer boas leituras aí desse lado. Espero que março tenha sido um bom mês. Março nós temos aqui no canal o desafio de ler clássicos. Eu desafio sempre em março de lerem pelo menos um clássico, uma obra clássica. Muita gente até aproveita para ler mulheres, né? Na literatura clássica também, que o mês de março normalmente é dedicado, e eu acabei por ler muito pouco este mês de março, por falta de tempo. Já sabia que o mês de março ia ser um bocadinho puxado, e assim foi, mas compensou a nível de qualidade. E eu costumo-vos dizer, não interessa se a gente lê 20 obras, ou se lemos uma, ou se lemos meia, desde que nós adoremos aquilo que estamos a ler, e é um bocadinho isso que se pode retirar aqui neste meu mês. Então, sem mais delongas, vamos lá. O primeiro livro que eu terminei durante o mês de março, eu comecei-o ainda em fevereiro, que foi aqui o Anne of Green Gables, de L.M. Montgomery. Esta é a adaptação em manga clássicos. Eu já tenho a opinião aqui no canal, deixo-vos aí o link. Eu adorei este livro. Eu comecei a lê-lo para o Ler Ásia, porque como ele está em manga, dava perfeitamente para contar para o desafio de ler Ásia, mas transitou para março e ele também conta perfeitamente para o desafio de ler clássicos, já que é a adaptação da obra de L.M. Montgomery. Eu adorei o traço, está muito bem adaptado, muito fiel à obra original, que eu adoro. E eu dei-lhe 5 estrelas, é um dos meus favoritos do ano, adorei. É assim daqueles livros mesmo de conforto e capta mesmo essa essência que o livro original tem. Portanto, é uma adaptação que acaba por trazer o mesmo sentimento, e por isso é que eu acho que está muito bem adaptado. E no final eu queria o resto em manga e eu lia tudo. Portanto, olhem, uma ótima forma de começar o mês aqui dos clássicos. Depois peguei então numa obra clássica, uma obra que eu queria ler há muito tempo, mas estava hesitante, estava com medo, mas muitos de vocês, tanto aqui como no Discord, me disseram: Ana, não tenhas medo, lê a obra, tu vais gostar, e vocês tinham razão, claro que sim, que foi aqui o Rebecca, de Daphne du Maurier. Eu tinha lido o Sucessora já, e há aquela história do plágio, ou do possível plágio, aqui para o Rebecca, e eu ia um bocadinho a medo de não gostar, porque sabia que isto era bastante gótico, tinha medo de ser assim um bocadinho virado para o terror, que não é. E eu adorei o livro, adorei. A escrita é lindíssima e é maravilhosa mesmo, é uma delícia, e a história está muito bem construída, tem de facto semelhanças com a Sucessora. Se quiserem saber mais sobre essa história do plágio, o que é que eu achei, tenho o meu vídeo de opinião, falo disso, explico exatamente o que é que eu achei e que pontos é que retirei, mas eu adorei este livro. É uma leitura um bocadinho mais longa, um livro mais grossinho. Eu adorei, eu não conseguia parar de ler, fiquei colada, achei muito bem construído aqui o mistério e pronto, a escrita, como eu já disse, é deslumbrante, a história está muito bem trabalhada, muito bem construída, aquilo que a autora conta e aquilo que deixa por contar, que nos deixa ali mesmo a querer saber mais, está muito bom, e foi mais uma leitura 5 estrelas agora para o mês de março, portanto, deixo logo a começar o mês muito bem. E depois, um mês, lá está, estas foram as minhas 2 principais leituras e uma já vinha transitada, porque depois eu li bastante pouco. A seguir li aqui o Sementes Poéticas, já contei de onde é que veio este livro, foi da minha visita às escolas. Se quiserem saber mais, eu tenho um vídeo inteiro em que conto a minha experiência de ter sido convidada para ir às escolas aqui da minha cidade, falar da minha experiência enquanto booktuber, enquanto influencer, e eles ofereceram-me este livro, que é de poesia e que eu li também agora para o mês de março. E depois, uma leitura muito especial, porque é mais um livro da minha mãe, Histórias de Sabor Antigo, que é um romanceiro. Livro de Paula Margarida Pinho, uma novidade, saiu agora no início deste ano, está muito lindo, gostei imenso da leitura, lê-se muito bem. Estamos a falar de lendas portuguesas que passaram de geração em geração, de boca em boca, não é? Aquelas histórias que passaram ao longo dos tempos, que estão aqui retratadas em poesia. É muito lindo, está muito bem construído, muito bem trabalhado, temos aqui os versos todos, as rimas, é daquelas histórias que dá perfeitamente para crianças, é daquelas histórias que também dá para adultos, e se quiserem por acaso ganhar uma cópia, está um passatempo a decorrer, eu vou-vos deixar o link aí nos cards e na descrição do vídeo, para vocês irem participar. O passatempo está a decorrer até ao final do mês de abril, para ganharem uma cópia deste livrinho autografada para vocês.
Quem é, amiga? Quem é? Depois, eu comecei mais 2 obras que não terminei e que transitaram agora para abril. Uma delas foi aqui Os Contos Completos de Beatrix Potter. Eu, quando falei dos meus objetivos para o ler clássicos de março, incluí este livro e eu sabia que queria muito começar. Mas também sabia que aqui estão as obras todas dela e sabia que não queria estar a ler tudo seguido e a ler por ler, porque sabia que assim não ia apreciar nada. Então eu vou aqui. Já li algumas histórias, mas aqui estão todas as histórias, portanto, tenho uma introdução a falar sobre a autora, sobre a vida dela, e depois estão todas as histórias com as ilustrações, portanto, eu estou a ler devagarinho, com calma, um conto de cada vez, a apreciar as histórias, a apreciar as ilustrações, que são lindíssimas, e sim, e vou continuar esta leitura agora durante o mês de abril e provavelmente durante maio e por aí fora, mas sim, a minha ideia é ir apreciando, comecei para o ler clássicos, mas a ideia é ir lendo devagarinho. E outra leitura que eu comecei ainda em março, porque estava ansiosa por ler e não consegui resistir, foi aqui o Cidade de Jade, da Fonda Lee. Isto é o primeiro de uma trilogia de fantasia. É uma novidade, saiu agora recentemente pela Catártica e eu mal vi que eles iam lançar, fiquei em pulgas. Estava com o feeling que ia ser surpreendente e está a ser, está a cumprir as expectativas. É bastante fora da caixa, mas estou a adorar. Joga aqui com a cultura asiática, com a tradição, mas ao mesmo tempo estamos a falar de um ambiente moderno, com gangues inimigos, com armas, com lutas. Temos aqui mistério, algum ambiente político. Neste momento vou aqui, portanto, vou quase a meio. Vamos ver. E o único problema deste livro, eu digo-vos, é que eu tenho tido pouco tempo para ler, porque se eu tivesse tempo para ler, eu já o teria terminado. Mas não tenho muito, e tenho aí uma Sofia que anda por aí a correr a casa toda e uma pessoa tem que andar atrás dela e não dá muito jeito ainda andar assim com um livro atrás. Portanto, uma pessoa tem menos tempo um bocadinho, mas tudo se arranja. O meu objetivo é agora terminá-lo no início do mês de abril, e sei que vou conseguir. A escrita é muito boa, muito eficiente, estou a gostar imenso. Mas quando terminar eu depois trago-vos a minha opinião e conto-vos os detalhezinhos todos, já sabem. E é isso, pessoal, foram estas as minhas leituras ou aquilo que comecei a ler e terminei durante o mês de março. De facto, se a gente vir as leituras concluídas e lidas durante o mês de março, foram poucas, mas foram muito, muito boas. Leituras muito saborosas, que me trouxeram um sorriso, que me aqueceram o coração e, acima de tudo, é isso que conta. Mas digam-me em baixo o que é que vocês leram durante o mês de março. Se leram algum clássico e ainda não partilharam comigo, digam-me em baixo qual foi, se vos conquistou, se não conquistou, como é que funcionou para vocês. Se já leram algum destes, estão curiosos para ler, partilhem tudo comigo. Já sabem que eu adoro conversar convosco. Não se esqueçam então de deixarem um gosto neste vídeo, partilharem com todos os vossos amigos e subscrever o canal se não tiverem feito. E eu vejo a todos no próximo vídeo. Até lá, fiquem bem e boas leituras!